É só imaginar a situação. Passar 20 horas trancado em uma sala, no Paquistão, no meio de negociações diplomáticas super exaustivas de alto nível. E aí, logo no dia seguinte, toda aquela retórica pública amigável simplesmente desaparece. Evapora completamente, né? E o que sobra são ameaças de bloqueios navais e destruição total. Exatamente. Ameaças de colapso militar de todos os lados. E essa dissonância, quase inacreditável, é o que define os últimos dias desse conflito aberto entre os Estados Unidos e o Irã. 80 e poucas horas de diplomacia, pura e simplesmente não conseguem esconder o fato de que a gente já passou de 40 dias de guerra aberta. 40 dias é muito tempo de tensão contínua. E essa discrepância entre o que acontece a portas fechadas e as ordens que os militares recebem logo depois, bom, isso revela a verdadeira face das relações internacionais hoje em dia. Com certeza. E é por isso que, como alguém que acompanha a geopolítica com base em fontes primárias e documentos diretos de governos, eu estou muito focado na nossa análise de hoje. Porque o nosso objetivo, para quem acompanha este mergulho profundo nas fontes, é avaliar a eficácia real dessa diplomacia. Ou a total falta de eficácia dela, sendo bem franca. Analisando as resoluções e o histórico diplomático, fica claro que a diplomacia aqui não é um botão de pausa. Ela funciona quase como uma extensão direta do campo de batalha. Sem dúvida. E além de decifrar esse abismo entre o diálogo e, o dedo no gatilho, a gente precisa entender as motivações geopolíticas que fizeram a Rússia entrar de cabeça e tão rápido nesse cenário. Ah, a peça russa nesse tabuleiro. É um jogo de xadrez imenso. É gigantesco. Certo, vamos desempacotar isso tudo, começando pelo evento que gerou essa última onda de choque, aquela maratona em Islamabad, no Paquistão. As famosas 20 horas ininterruptas. Pois é, 20 horas. O ex-presidente Donald Trump detalhou esse encontro nos documentos que a gente tem acesso. Ele dá os créditos da facilitação ao marechal de campo Asim Munir e ao primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif. E tem um detalhe na fonte que chama muita atenção na forma como o Trump prepara o terreno para a história. O enquadramento histórico que ele faz, certo? Isso. Ele afirma com todas as letras que esses líderes paquistaneses são super gratos a ele, porque no passado ele supostamente evitou uma guerra deles com a Índia. Ele chega a citar que salvou de 30 a 50 milhões de vidas com isso. É uma introdução muito curiosa para um relatório diplomático. Porque, veja bem, antes de falar do Irã, a narrativa americana tenta estabelecer uma autoridade moral gigante, sabe? Uma aura de salvador do mundo. Exato. A mensagem ali é que a delegação dos Estados Unidos já entra na sala em Islamabad como quem dita a paz global. É como se dissessem que eles são os especialistas absolutos em evitar o apocalipse. E olha o peso das pessoas dentro daquela sala. Pelo lado dos Estados Unidos, a gente tinha o vice-presidente J.D. Vance, o enviado especial Steve Rossef e o Jared Kushner. Um time desenhado para pressão máxima e negociação direta. Com certeza. E do lado iraniano não ficava atrás. A delegação contava com Mohammad Bagher Ghalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, e também figuras cruciais que o documento identifica apenas como Bazar e Liui. Provavelmente representantes centrais do setor comercial e da espinha dorsal financeira do regime. Exatamente. E aí vem a afirmação que eu acho mais surreal de todas nos documentos. O Trump relata que, ao longo dessas 20 horas de reunião, as delegações ficaram muito amigáveis e respeitosas uma com a outra. Amigáveis. É uma escolha de palavras bem interessante. Não é? Depois de 40 dias trocando bombas. Mas a fonte segue essa linha. O relato americano diz categoricamente que quase tudo foi acordado. O que é fascinante aqui é tentar entender o que eles chamam de quase tudo. Porque a diplomacia não é um carrinho de compras que você vai apenas marcando os itens, né? Pois é. Mas a narrativa de que tudo estava resolvido de forma super amigável até baterem no que seria o único obstáculo. E esse obstáculo tinha efeito imediato nas conversas. A ambição nuclear do Irã. O calcanhar de Aquiles histórico. Sim. Segundo o relato, o Irã não abriu mão do programa nuclear, os Estados Unidos disseram que não iam permitir e o acordo ruiu.
Só que eu tenho muita dificuldade de aceitar essa versão tão simplista para nossa audiência. Entendo perfeitamente seu ceticismo. Faz sentido. Quer dizer, se a questão nuclear é genuinamente o único ponto de discordância ali, o único bloqueio, por que a retórica pública, assim que a reunião acabou, não foi sobre usinas ou inspeções? Porque o foco da retaliação mudou em questão de minutos, não é? Exato. Eles saem da sala e o discurso vira imediatamente sobre bloqueios navais no Estreito de Hormuz, sobre destruição de embarcações. Falar de ogivas nucleares sumiu e o mar virou o centro de tudo. E é aí que entra a importância da gente analisar fontes governamentais cruzadas. Esse abismo de percepção é gigantesco. Os americanos projetam essa visão puramente transacional. Tipo, o acordo desmoronou por um detalhe técnico. Um detalhe técnico que é o centro de toda existência política deles, né? Justamente. Para o lado iraniano, a diplomacia não é para resolver problemas e fechar a lojinha. É uma ferramenta contínua de demonstração de poder. Eles sentam lá para provar ao público interno que não recuam sob a pressão americana. E transferir a crise para o mar faz todo sentido tático. O que nos leva para a próxima parte da nossa exploração documental de hoje. O epicentro de toda essa crise. O que eu tenho chamado aqui nas minhas anotações de o paradoxo do Estreito de Hormuz. Com título muito adequado, considerando o caos operacional que as fontes descrevem. É um caos estratégico. A fonte oficial mostra uma contradição declarada gigantesca. O Trump vai a público e acusa o Irã de estar bloqueando o Estreito de Hormuz usando minas. Ele chama isso textualmente de extorsão mundial e exige que o canal seja reaberto imediatamente. Uma demanda de navegação livre padrão. Seria padrão, se não fosse pelo que vem na mesma declaração. No mesmo fôlego, o Trump ordena que a Marinha dos Estados Unidos inicie um processo de bloqueio. Um bloqueio total imposto por quem acabou de exigir abertura. Sim, ele dá a ordem para interceptar e bloquear todos os navios que tentarem entrar ou sair daquela região caso tenham pago o que ele chama de pedágio ilegal ao Irã. É muito confuso. Para quem está nos ouvindo e tentando visualizar, é como reclamar furiosamente que alguém trancou a porta de um cofre gigante por dentro e aí, como solução ou punição, a pessoa decide colocar um cadeado extra super reforçado pelo lado de fora. Para garantir que absolutamente ninguém passe. Exato. Reclama que está fechado e tranca ainda mais. Como isso faz sentido tático? Se conectarmos isso ao cenário geral da região, a gravidade se torna absurda. Porque não é só parar navio mercante para olhar documentos, sabem? O texto detalha ordens ativas para a Marinha destruir essas minas e ameaçar atirar em qualquer iraniano que tente revidar. E isso com 2 frotas operando em um corredor minúsculo. Exatamente. Eleva o risco de um confronto bélico acidental para um nível crítico. É uma contradição operacional. Implementar o livre comércio através de um cerco militar duplo é a receita para uma estalada incontrolável. E o Irã não ficou apenas ouvindo essas ordens americanas passivamente. A resposta iraniana nos documentos é muito mais visual. A Guarda Revolucionária Islâmica deles foi na mídia estatal e publicou um vídeo. Aquele vídeo do navio de guerra? Esse mesmo. Um vídeo mostrando um destroyer dos Estados Unidos supostamente recuando, dando meia volta e saindo do Estreito de Hormuz diante das embarcações iranianas. Olha, independentemente de haver uma verificação independente e completa de cada frame dessa imagem, o impacto político é massivo. A guerra de narrativas aqui é tão crucial quanto o próprio posicionamento tático dos navios. É a quebra da hora americana, né? Sim. Os Estados Unidos declaram ter a força mais letal do mundo. Se o Irã consegue divulgar uma imagem em que supostamente obrigam um destroyer americano a fugir, eles ganham a guerra da percepção no Golfo Pérsico. E isso ajuda a sustentar a resistência interna deles. O que reflete diretamente no próximo ponto dos documentos. Essa batalha pelo controle das rotas é uma batalha sobre a própria força do regime iraniano depois de mais de 40 dias apanhando. É retórica versus realidade. O abismo de percepção entre os líderes é de cair o queixo nessa fase. É surreal. Focando na retórica americana, as declarações do Trump afirmam basicamente uma vitória total e absoluta. Ele diz que a Marinha e a Força Aérea do Irã foram dizimadas. Ele fala que os sistemas de radar também foram destruídos,
não é? Sim, tudo dizimado. Radares, armas antiaéreas. Mas aí a fonte destaca uma declaração dele que é, no mínimo, embaraçosa do ponto de vista de inteligência. Ele afirma que os líderes do país estão todos mortos. E para provar isso, ele cita o nome do Khomeini. Sério? O Khomeini, nossa, mas ele faleceu nos anos 80. Pois é, o Ruhollah Khomeini, que liderou a revolução, a própria fonte aponta que ele morreu lá atrás. É um erro histórico bizarro para um líder tentar usar como troféu de guerra de uma campanha de 40 dias atrás. É o tipo de gafe que destrói completamente qualquer credibilidade nas avaliações de inteligência divulgadas ao público, sabe? Se você diz para o inimigo se render porque a liderança dele, que já morreu há 4 décadas, foi eliminada agora, a diplomacia vira piada. Fica parecendo que eles não fazem ideia do que está acontecendo no terreno. E o contraste com o regime iraniano é gritante. Longe de estar colapsado, o presidente do parlamento, o Galibaf, vai a público consolidar a narrativa deles. O mesmo que passou às 20 horas na sala em Islamabad. Ele mesmo. Ele lançou uma declaração com 5 pontos muito claros. Ele afirma que a América falhou completamente em conquistar a confiança do Irã. E a justificativa dele é baseada em 2 guerras anteriores. Essa menção às guerras anteriores é a chave, sabe? Porque a falta de confiança é o verdadeiro muro nessa situação. O regime sobrevive alimentando essa resistência à intervenção. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante na análise da nossa fonte. A gente descobre que esse discurso duro do Galibaf tem uma origem recente muito específica, um erro de cálculo monumental de Washington. A tentativa de cooptação? Isso. Semanas antes de sentarem no Paquistão, os Estados Unidos tentaram cooptar o próprio Galibaf na surdina, achando que ele poderia ajudar a derrubar o regime e tirar os ayatollahs do poder. E o tiro saiu totalmente pela culatra. Saiu demais. Como que uma estratégia de inteligência dessas acaba fortalecendo o cara dentro de um regime tão fechado, em vez de causar uma ruptura? É a mecânica clássica de sistemas políticos como o do Irã. A moeda mais valiosa lá dentro é a lealdade, especialmente quando provada sob fogo externo. Quando os americanos tentaram seduzir o Galibaf e ele recusou, ele basicamente ganhou um troféu de pureza ideológica. Ele virou o herói da resistência no gabinete. Perfeito. Ele entregou ao líder supremo a maior prova de confiança possível. Os EUA tentaram criar uma rachadura, mas acabaram forjando um escudo de titânio. É por isso que ele emerge como um nome absurdamente forte em Islamabad. E isso justifica o termo que ele usa nos documentos, a diplomacia do poder. Ele usa isso para não ceder 1 milímetro. Sim, a diplomacia do poder não é feita para encontrar um meio termo, sabe? Ela é usada para consolidar todos os ganhos desses 40 dias. É o que o Irã chama de defesa nacional estruturada. E ele deixa muito claro que essa defesa não é só de blindados e mísseis. Ele afirma que o regime tem o apoio incondicional de, e eu cito, 90 milhões de almas. É a consolidação total do público interno contra o agressor externo. A diplomacia para eles funcionou perfeitamente, não para assinar a paz, mas para unir o país. E claro, o fato de o Irã se manter tão inflexível e recusar qualquer termo de rendição americana não está acontecendo num vácuo, né? A geopolítica global está girando rápido em torno disso. Eles têm um apoio diplomático de um peso pesado observando cada movimento do tabuleiro. Exato, o movimento russo... O tabuleiro russo entra em cena com força total. De acordo com a fonte documental, logo depois que aquela maratona de Islamabad falhou, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, já pegou o telefone e ligou direto para o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian. Uma movimentação incrivelmente ágil, diga-se de passagem. E aí entra uma questão que qualquer um acompanhando essa análise deve estar se perguntando agora. Por que o Putin, que está até o pescoço envolvido em uma guerra própria, exaustiva e cara na Ucrânia, por que ele se daria ao trabalho de intervir ativamente neste exato momento no Golfo Pérsico? Isso levanta uma questão importantíssima sobre eficiência geopolítica. A estratégia de Moscou não é de força bruta militar nessa região. Eles não estão mandando soldados. Porque nem podem, né? O documento diz que a Rússia não vai enviar soldados justamente pelo envolvimento total na Ucrânia. Exatamente. A Rússia não vai deslocar infantaria. Mas o que eles buscam e defendem ativamente é um cessar-fogo envolvendo os Estados Unidos, o Irã e Israel.
Só que, e aqui está o grande pulo do gato, eles defendem isso estritamente do ponto de vista iraniano. Eles emprestam o peso diplomático da superpotência. Sim, o assento no Conselho de Segurança da ONU, as parcerias comerciais, a legitimação internacional. O Putin usa esse peso para blindar a posição do Irã e estreitar os laços. É um investimento barato com um retorno estratégico gigante. O que cria um problema colossal de definição do que é esse cessar-fogo. Porque o documento mostra a visão americana de um lado e a russa do outro. São visões completamente excludentes. Totalmente. Para os americanos, um cessar-fogo ali se assemelha quase que a uma exigência de rendição incondicional. Desarme nuclear, abertura de rotas, aceitar o bloqueio. É uma rendição disfarçada com a palavra paz. E o apoio russo serve, politicamente falando, para garantir que o Irã nunca precise engolir essa rendição. O Putin garante que Teherã tenha força nas costas para simplesmente dizer não. Então, o que tudo isso significa no grande esquema das coisas para nossa audiência? Fechando o escopo da nossa missão de avaliar essa diplomacia. Significa que a diplomacia tradicional colapsou de forma espetacular. E não por erro de tradução, sabe? Ela falhou porque a confiança é absolutamente inexistente. Inexistente. A gente tem estratégias no Estreito de Hormuz que são abertamente contraditórias, como o paradoxo de exigir a abertura através de bloqueios. Temos inteligência falha baseada em líderes que morreram há décadas e temos as potências globais como a Rússia alavancando cada tropeço para equilibrar o poder no mundo sem precisar disparar uma única bala na região. Isso. Aquele paralelo com intervenções anteriores, certo? Sim. A fonte original traça paralelos super diretos com os fracassos históricos americanos no Vietnã e, mais recentemente, no Afeganistão. E é um lembrete de que superioridade em poder de fogo, sabe? O número de caças e radares que você consegue explodir não se traduz automaticamente em controle político. Você não consegue forçar a rendição de um Estado soberano se a liderança e a população estão dispostas a absorver o dano. A diplomacia falha quando o lado mais forte acha que só o medo resolve. É uma constatação pesada, mas muito real. E, bom, para fechar esse mergulho de hoje, eu quero deixar quem nos escuta com uma reflexão final, sabe? Algo para se pensar de forma autônoma sobre tudo que a gente extraiu desses documentos. É sempre bom conectar os fatos para olhar o futuro. Se a absoluta superioridade militar não é capaz de forçar uma rendição após 40 dias de guerra, e se 20 horas ininterruptas de negociações não conseguem superar a desconfiança gerada por conflitos passados e tentativas desajeitadas de golpe, será que a gente está testemunhando o fim da eficácia da diplomacia tradicional como a gente sempre conheceu? Um mundo onde ter o controle naval de uma simples e estreita rota marítima acaba valendo muito mais na mesa de negociação do que todo o arsenal de uma superpotência global? É uma pergunta que vai definir a próxima década das relações internacionais. Com certeza. Sem dúvida. Fica essa reflexão sobre o peso real das peças num tabuleiro de hoje. Agradeço a companhia de todos em mais essa exploração das fontes e a gente se encontra na nossa próxima análise documental. Até lá.